Mas o Barcelona, saiu uma notícia, que estaria disposto a negociar o Griezmann para poder contar com o Neymar. Eu acho que ele permanece até a proposta efetiva. Não vai ter como segurar. Mas eu acho que nem a vontade do Mari é de retornar e nem a do Flamengo é de tê-lo de volta. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo. E hoje, de novo aqui, uma entrevista e de novo com um jornalista esportivo aqui da grande nome aí no cenário nacional, né? Chico Garcia. Seja muito bem-vindo, Chico. É muito bom ter você, bater um papo aí com você nesse momento que só tá rolando Skype, né? Seja muito bem-vindo e já me fala como você tá fazendo nessa quarentena aí para se atualizar de tudo do futebol aí. Grande abraço, Lucas, a galera que acompanha o OneFootball aí. É o que nos salva nessa quarentena, né? Porque as notícias não param, e apesar do futebol estar parado, o mercado da bola segue movimentado, então é muito importante que a gente tenha noção do que vai acontecer em relação a calendário, tem muitos debates acontecendo, por isso o jornalismo não para, né? Porque as notícias continuam, a gente precisa saber quando a vida vai voltar ao normal, quando o futebol, consequentemente, vai voltar, e tem muitas discussões nesse momento, então você precisa apurar com membros das federações, das confederações, para saber aquilo que está se imaginando. Tem direitos televisivos, tem patrocinadores, tem muita coisa envolvida. E a gente fica, né, utilizando aí os mecanismos tecnológicos para bater um papo, para debater, para discutir, para gerar discussão, que isso é importante, e também se atualizar também através do OneFootball aí. Eu queria bater um papo primeiro, como você falou, o mercado da bola não para, né? Queria conversar primeiro um pouco sobre futebol internacional, falar sobre futebol europeu, etc. E vamos falar sobre o mercado de transferência. Já começar com uma pergunta que é muito discutido hoje em dia, assim. Já a gente chega nessa janela de meio de ano do futebol europeu. Quero saber a sua opinião sobre Neymar no Barcelona. Você acha que vai? Você acha que não vai? O que você acha que vai acontecer aí nessa próxima janela? A única coisa que pode atrapalhar é essa pandemia, né? Porque a gente não sabe de que maneira vai terminar a temporada europeia 19-20 e quando vai começar a 20-21. Isso pode atrapalhar um pouco, mas assim, até o momento de hoje, dá para te dizer que o Neymar está encaminhado para ir para o Barcelona. Há uma vontade absurda do Barcelona, do presidente atual, do Messi em contar com o Neymar de voltar. Ele já tentou na outra janela, não conseguiu porque o PSG costuma endurecer esse tipo de negociação, e ele ainda tem uma dívida com o PSG moral, vamos dizer assim, né? Porque foi um grande investimento, ele ficou de fora de grandes decisões durante 2 temporadas por conta de lesões, vários problemas e tudo mais, e agora finalmente, né, o PSG tinha avançado na Champions e acontece tudo isso. Então a gente vai precisar esperar o que vai acontecer com o encerramento da temporada europeia. Agora, o Barcelona está fazendo todos os esforços para contar com o Neymar, mesmo na crise. Ele tem grandes ativos, né, para fazer esse tipo de negociação. Eu nem vou citar a questão do Coutinho, que é um ativo importante do Barcelona, mas acho que ele não vai parar no PSG, a gente pode falar nisso mais adiante, acho que o destino dele mesmo vai ser na Premier League, mas o Barcelona, saiu uma notícia, que estaria disposto a negociar o Griezmann, que foi um dos grandes investimentos na temporada passada, para poder contar com o Neymar. Para você ter uma ideia do tamanho da vontade do Barcelona em contar com o Neymar. Fora outros jogadores que o Barcelona pretende colocar na negociação para tentar chegar num valor assim, já entenda do tipo, realmente, a gente investiu, não deu tanto certo assim dentro de campo, o cara não quer ficar aqui mesmo, mas pelo menos vamos arrecadar aquilo que a gente investiu. E acho que o destino dele, se não for agora, é uma iminência do Neymar jogar no Barcelona. O Barcelona hoje tem muitos jogadores que não deram certo, vamos dizer assim, ou não renderam tanto quanto esperado, além do Coutinho, o Dembélé, o Griezmann. Esses jogadores, você vê o Barcelona se livrando logo deles? Você vê, por exemplo, o Dembélé, vamos falar do Dembélé. É um jogador novo que ele é preso às próprias lesões e problemas internos no Barcelona, joga bem um jogo, joga mal outro, e é um investimento de 120 milhões de euros, né? Muito alto. Você vê ele continuando jogando no Barcelona ou você vê ele com uma possibilidade de empréstimo? O que você acha que é o futuro dele dentro do Barcelona e de outros, do próprio Griezmann, assim? Eu acho que o Griezmann, se não for envolvido nessa negociação com o Neymar, ele vai permanecer e acho que vai ser muito útil porque é um grande jogador. O Dembélé tá difícil de encontrar o espaço lá e acho que o destino mais
certo vai ser um empréstimo, a menos que apareça algum interessado. Nesse momento a gente não vê. Tem o Arturo Vidal também, que pode ser envolvido na negociação na Inter pelo Lautaro, porque o Barcelona também quer o Lautaro Martínez, né? Esse moleque aí que tá jogando muita bola. Então, o Barcelona vai se mexer de alguma forma. E como ele tem muitos jogadores, como você disse, que não deram muito certo, bom, até se fala até no Arthur, né? Que chegou muito bem lá, mas agora já não tá correspondendo tanto àquilo que se imaginava, que pode ser negociado, pode ser emprestado daqui a pouco. O Barcelona tá vivendo uma fase muito transitória, né, da sua história. A gente tá notando isso, né? Não é aquele Barcelona do Guardiola, não é o Barcelona do trio MSN, é o Barcelona ainda do Messi, mas que precisa encontrar de novo o seu modelo de jogo que tanto encantou, precisa encontrar peças que se acomodem melhor. O Suárez está fazendo muita falta, evidentemente, né? Mas também já se pensa num substituto, porque já não é um jogador mais tão jovem, daqui a pouco não tão mais efetivo. Então a gente vai ter que acompanhar os próximos passos do Barcelona e é possível que a fotografia mude bastante. Para fechar assim o Barcelona, essa parte de Barcelona, eu queria perguntar sobre o Coutinho, que você chegou até a comentar. O Coutinho, a gente sabe que ele é um craque de bola, ele pode não dar certo no esquema tático, não render tanto que nem se espera, mas com a mudança dele pro Bayern, ele começou a render mais do que ele estava rendendo no Barcelona. Você vê uma possibilidade dele voltar no Barcelona para jogar bola mesmo? Ou você acha que é questão de tempo para ele já ser transferido para outro, ou ter outro empréstimo em vista, alguma coisa assim? Tem alguma coisa rolando aí no mercado da bola? Alguma notícia? Tem. O grande momento da carreira do Coutinho na Europa foi no Liverpool. Então é natural que a Premier League se interesse por ele, especialmente o Chelsea. O Chelsea quer contar muito com o Philippe Coutinho. E o Barcelona, por saber que ele já não deu muito certo lá, quer recuperar esse investimento. E sabe que ele ainda é um jogador de mercado interessante. Ele é jovem, tem potencial, é jogador de seleção, disputou Copa do Mundo. A gente sabe da capacidade do Coutinho, mesmo que muitas vezes ele não tenha aparecido como a gente esperava na seleção e não tenha rendido o esperado no Barcelona. Agora, no Liverpool ele jogou muita bola. E no Bayern ele também está correspondendo. Só que ele não vai permanecer lá, o Barcelona provavelmente não vai ficar com ele e muitos clubes ingleses estão interessados nele, porque foi onde ele deu mais resposta. Então ele tem uma grande vitrine lá, seja no Chelsea, seja no Tottenham, até o Leicester estava querendo contar com ele. E aí, dentre essas possibilidades, o Tottenham hoje do Mourinho seria uma grande vitrine, imagino eu, seria um time que tá muito bem nos últimos anos, também seria uma boa possibilidade, mas o Chelsea tem um outro status, evidentemente. Eu acho que o destino dele, de qualquer forma, vai ser na Premier League, em um desses clubes aí. Você citou o Chelsea, né? O Chelsea também está passando por um momento bem de transição, principalmente por causa do tempo que ficou em punição, etc. Agora o Lampard assumiu. E eu queria saber, assim, falando um pouco do time do Chelsea, em especial, vamos pro Brasil, né? O Willian tá lá. O Willian, depois da saída do Hazard, ele acabou ficando mais em evidência. Todo mundo falava muito que o Willian ia sair. E com a saída do Hazard, ele virou mais titular ainda. Eu queria saber, assim, o Willian, hoje, ele ainda tem bola para jogar a Premier League por muito tempo? Ou você acha que muito em breve ele deve voltar pro Brasil? Ou, sei lá, ir pro mercado chinês, alguma coisa para ganhar, para fim de carreira mesmo? Então, eu acho que o Willian ainda tem uma boa sobrevida na Europa. Ele tem 31 anos, mas ele é um jogador muito regular. Eu acho que ele não vai permanecer no Chelsea, porque já são, acho que 7, 8 temporadas, é muito tempo que ele está por lá. O contrato dele termina agora, dia 30 de junho. Não há um movimento assim de renovação. O que pode acontecer é uma extensão em relação à pandemia e como a gente vai terminar esses campeonatos europeus, a Premier League, a Champions e tudo mais, e a Liga Europa, e tem que ver até onde ele vai ficar. Mas eu acho que depois do encerramento do contrato ele não permanece no Chelsea. Porém, ele tem muito mercado na Europa, imagino eu. Tem muitos clubes interessados, eu acho que ele consegue fazer outro bom contrato ainda no futebol europeu, talvez não na primeira linha, mas ele já disse que não quer retornar para o Brasil nesse momento. Ele até deu uma entrevista recente dizendo que a pressão aqui é muito grande. E o Willian é aquele caso de jogador que saiu muito cedo do Brasil e não conviveu muito, né, com essa pressão, ficou sabendo dela de forma mais externa. E ele citou, inclusive, nessa entrevista, o caso do Daniel Alves, que foi muito celebrado na sua chegada, só que, claro, né, quando o time começa a não dar resposta no primeiro momento, ele também é cobrado. E a galera parece que imediatamente esqueceu que ele foi o melhor jogador da Copa América, que ele tem 40 títulos, que ele é o cara de Barcelona, Juventus, PSG, grandes clubes e tudo mais. O Willian citou isso, então ele não imagina uma volta para o Brasil nesse momento.
E eu acho que ele tem mercado lá fora ainda. Você falou fim do contrato, eu vou fugir um pouco do Chelsea agora e lá pro PSG, porque o PSG hoje tá cheio de jogadores, inclusive alguns brasileiros, que estão terminando o contrato, né? O Thiago Silva não é um jogador novo, acho que ele tá com 35 anos, né? É. E ele é ainda um puta de um zagueiro, craque, jogador de seleção e tem mercado na maioria dos lugares, mas o PSG não renovou com ele. Onde você vê o futuro do Thiago Silva hoje? Então, estava praticamente selada essa saída do Thiago do PSG. Mas a questão da pandemia, ela fez com que o clube francês desse uma recuada. E hoje eles já discutem uma possibilidade de renovação por pelo menos mais uma temporada. O Thiago é ídolo lá, ganhou muitos títulos, está há muito tempo lá no futebol francês, é uma referência, ainda é um jogador de altíssimo nível. É que quando o contrato dele estava para se encerrar, até o próprio Thiago e o clube imaginaram que o ciclo dele pudesse terminar. E houve até o interesse do Fluminense, né, em repatriar o Thiago. Mas que o Fluminense, a gente sabe, não vive as melhores condições financeiras para você pagar um salário, mesmo que adequando a sua folha. É muito difícil você chegar perto da metade do que ganha um jogador desse nível na Europa. Então seria muito difícil o Fluminense contar, o Fluminense voltou atrás e o PSG, por outro lado, em razão desse adiamento das competições, já cogita estender o contrato do Thiago por mais um ano. E eu acho que isso vai acabar acontecendo, até pela sensibilidade do momento. Não sei se vai haver redução salarial, se bem que o PSG não deve viver lá um problema financeiro, apesar desse momento atípico. E eu acho que, apesar disso, o Thiago é outro cara que, se não na Europa, no mercado asiático, numa segunda linha europeia, numa Major Soccer League nos Estados Unidos, ele vai ter mercado fora do Brasil, onde ele quiser nesse momento. Outro nome do PSG que o pessoal anda na boca do povo aí, que todo mundo tá querendo pro time, né? Eu sou palmeirense, adorei ele no meu time, apesar de eu ser que é uma ilusão. O Cavani, então o pessoal tá muito falando dele, da possibilidade dele vir jogar na América do Sul, né? Desde alguns times argentinos até o próprio Brasil. Muito se falou sobre ele ir pro São Paulo até, o Lugano chegou a falar isso em entrevista. E o caso do Cavani é parecido com o Thiago Silva? Você acha que pode haver uma renovação? Ou o Cavani tem chance de voltar para o Atlético de Madrid? Ou você acha que o Cavani vai abraçar um lugar diferente aí para as próximas temporadas? É difícil saber. O caso do Cavani é engraçado, né? A gente adora essas especulações, né? Ainda mais num momento como esse. Então, quando se cogita que o Cavani quer voltar para a América do Sul, nossa senhora. E a gente acaba olhando para os clubes de maior poder aquisitivo, né? Que são Flamengo e Palmeiras hoje. Especialmente o Flamengo. É que a gente olha o time do Flamengo hoje e se pergunta, mas onde o Cavani jogaria? Bom, na minha opinião, em qualquer lugar. Porque ainda é um jogadoraço. Mas é muito difícil você trazer um cara que ganha 10 milhões de euros anuais. Pelo menos ganhava, né? Talvez vá haver uma adequação mesmo assim. É uma realidade muito diferente. O próprio Palmeiras hoje, seria fantástico você contar com um jogador desse quilate. O São Paulo, o Lugano falou, pela amizade ele voltaria. Mas de que maneira? O São Paulo está tendo dificuldades para arcar os compromissos com o Daniel, porque contou com o marketing potencializado, que acabou não acontecendo, contou com patrocinadores que não fecharam e está assumindo essa folha, e já tem uma folha alta, porque tem jogadores que ganham muito, como o Alexandre Pato, o Hernanes. Não é tão simples assim você simplesmente pegar uma oportunidade de mercado e trazer o Cavani. É outro jogador que eu penso que vai depender muito da sua vontade, porque é evidente que ele tem mercado na Europa, seja no Atlético de Madrid, seja em outro clube europeu de bom status, mas claro que ele seria uma atração no futebol brasileiro. E acho que muitos jogadores que vieram para cá abriram um pouco as portas para que outros jogadores da Europa, mesmo num bom nível, entendesse que o futebol brasileiro possa ser uma boa vitrine. Os jogadores que não deram certo na Europa chegam aqui e arrebentam. O Gabigol é um grande exemplo disso. Virou ídolo nacional de uma nação. É um jogador sobrando aqui no futebol brasileiro, mesmo sem dar certo no Benfica ou na Inter. Então o Cavani pode vislumbrar daqui a pouco uma correção de carreira, um outro rumo que ele queira dar. Vai depender muito da vontade dele. Eu não imagino, apesar da situação parecida ou semelhante com o Thiago Silva, eu não imagino ele ficando no PSG. Eu acho que ele sai realmente, mas aí vai depender muito se ele vai querer continuar na Europa ou se ele voltar para cá. Se ele voltar para cá, vai chover interessados aí para contar com ele.
continuar na Europa agora, um lugar, um berço, tá cheio de brasileiro, vamos falar um pouco do Real Madrid, né? Chegou o Renier, já tá com o Rodrigo, tem Vinícius Júnior. São jogadores novos e o Real Madrid hoje não, né? Desde 2018, com a saída do Cristiano Ronaldo, o Real Madrid está sofrendo para se adaptar, apostou tudo na contratação do Hazard, que ainda não mostrou para que veio, ainda nem perto do Hazard do Chelsea. Queria saber se você acha que, por exemplo, muito tem se falado deles trazerem o Sterling, depois se falou sobre eles contratarem o Mbappé. Você vê alguma contratação dessas de grande porte que ajudaria realmente o time? Porque assim, o time hoje é muito dependente do Benzema e o Benzema não tá ficando mais novo, né? Você vê alguma dessas contratações, você vê, olha, essa contratação eu acho que seria ideal pro time. Quem que você apontaria assim? Bom, se a gente for... eu não vejo, nesse momento, nenhum movimento do Real Madrid em contratar um grande nome. Acho que, assim como a gente falou do Barcelona, o Real é outro time que passa também por uma transição e que tem essa característica, né, de buscar jogadores jovens, vai lá pro Real Madrid B e daqui a pouco é aproveitado no time de cima. Alguns já estão despontando, o Rodrigo chegou muito bem, depois voltou pro B. O Vinícius Júnior, que chegou contestado, jogou uma barbaridade no último Superclássico, né? Pô, foi realmente muito efetivo, fez gol, participou, o segundo tempo dele foi muito bem e ele já ganhou as manchetes e é um jogador ainda muito jovem, pode render muito ainda para o Real Madrid. E o Renier recém chegou, a gente não viu ainda, mas é muito promissor, por tudo que se sabe, por tudo que se investiu. Eu acho que esse jogador ainda vai amadurecer muito dentro do Real Madrid. Foram os únicos movimentos que o Real já fez. Então, nesse momento, eu não consigo imaginar algum outro tipo de movimento. Agora, se você me perguntar o que seria ideal para o Real, eu iria no Mbappé. É o jogador mais talentoso sub-23, talvez, do mundo hoje. Então, se a gente pensar no Real como potência para contratar o cara, como o Real já fez em várias oportunidades, chegou até a se pensar no Neymar em algum momento, mas, como a gente já falou, acho que o Neymar está mais direcionado para a Catalunha do que propriamente para Madrid. Porém, o Real, se quiser bancar, mas é que o PSG não vai perder esses dois ao mesmo tempo, né? O Neymar e o Mbappé. Agora, o Mbappé, com 19 anos, arrebentou numa Copa do Mundo, né? E é um jogador absurdamente talentoso. Se hoje o Real precisasse de alguém, para mim seria o Mbappé. Mas o Benzema é interessante. Com a saída do Cristiano Ronaldo, eu achei que o Benzema, por ser muito abastecido pelo português e por ser um coadjuvante de luxo, não fosse aparecer tanto. E ele virou protagonista do time. A questão é o que você falou. É uma transição que precisa ser feita, porque ele já não é mais muito novo. Ainda no Real Madrid, tem alguns nomes que são frequentemente vistos como de saída do time, né? Eu vou citar agora o Marcelo, porque o Real Madrid está procurando opções para o Marcelo já faz um tempo. E agora fez uma contratação um pouco mais de peso, que é o Ferland Mendy, que não rende nem perto do que o Marcelo rende. Mas isso já deixou claro que o Marcelo não é prioridade no time. O Marcelo e outros jogadores, você vê algum jogador assim que deve sair do Real Madrid em breve? Eu fico muito preocupado com essa questão do Hazard, né? Que daqui a pouco não consegue render, como a gente já viu em outros casos, não consegue ter uma regularidade e o jogador acaba sendo emprestado, acaba sendo negociado, apesar do cartaz que ele tem. Mas o belga joga muita bola, acho que ainda tem chances de se recuperar. Sobre o Marcelo, talvez o substituto dele esteja num rival, no Atlético de Madrid. Eu sou muito fã do Renan Lodge e acho que ele é um cara que vai crescer muito ainda na Europa. O Marcelo, apesar dessa insistência do Real em não querer mais contar com ele como um grande nome do time, eu acho que ele ainda corresponde muito. Vamos de novo citar o último Superclássico vencido pelo Real. Ele jogou uma enormidade. Eu acho que ele ainda é um jogador muito, não só regular, eu acho que ele ainda é um ótimo jogador que tem a sua qualidade muito, muito grande no apoio, ele é praticamente um armador, ele chega à frente com muita qualidade, ele participa do time, ele lidera o setor ofensivo e eu acho que ele ainda tem que ser convocado para a seleção brasileira por todo o potencial que ele tem. Eu não vejo o ciclo do Marcelo encerrando, talvez o Real veja, eu não consigo enxergar. E aí, se houvesse um substituto à altura, pelo menos para começar a seguir os passos dele, eu acho que está ali no Atlético, o Real tinha que buscar ali o Renan. Você citou o Renan Lodge, a gente tá vendo uma nova, acho que o Renan Lodge é foco importante disso, numa nova geração de brasileiros na Europa, né? O Bruno Guimarães mal chegou no Lyon e já mostrou muita bola.
O Gabriel Martinelli no Arsenal tá rendendo muito também, tipo, ele não é titular, é muito novo, mas a gente vê um potencial, né? São jogadores que a gente vê potencial, Renan Lodge é potencial, Bruno Guimarães é potencial. Tem algum jogador, assim, que você acha que... Esses brasileiros mais novos que estão recém-chegados na Europa, que você acha que é o cara que a gente tem que ficar, assim... fica de olho nesse cara que ele é o futuro aí da seleção, ou futuro que eu digo lá pra frente, inclusive Renier, né? O próprio Renier. Você citou nomes aí fundamentais. O Bruno Guimarães, ele tem uma maturidade não só emocional, psicológica, mas técnica muito grande. Ele parece um jogador afirmado. Eu acho que ele já não é mais promessa, realmente. A seleção pré-olímpica, no torneio que aconteceu no início do ano, mostrou muito isso, né? E levou muito a capacidade de muitos jogadores que a gente pôde ver de num outro status, num outro cenário, e o Bruno Guimarães, impressionante, ele já tem bola para estar na principal, tanto que foi convocado, mesmo que as eliminatórias aí tenham sido canceladas, ele já foi convocado para a principal, e chegar no Lyon, assim, ser eleito o melhor jogador, ele sendo meio campista nos 3 primeiros jogos, mostra que essa questão da adaptação ela é muito relativa realmente, né? É um jogador que me agrada demais. O Gabriel Martinelli, eu vi ele surgir no Ituano, numa Copa São Paulo ano passado, e ele arrebentou. E eu fiz jogos dele, e o pessoal lá já falava, esse moleque... E aí, como tinha um interesse ainda de clubes brasileiros, como do Palmeiras e tudo mais, eu não imaginei que a ascensão dele fosse ser tão rápida. A Copa São Paulo em janeiro, só que imediatamente ele já sobe, apesar dos 17 anos, para o time principal do Ituano, para disputar o Campeonato Paulista, profissional. E ele arrebenta igualmente. Tanto que o Ituano não segura e na metade do ano ele chega no Arsenal. Aí tudo bem, a gente pode imaginar que fosse uma venda prematura. Não, ele chega no Arsenal jogando realmente muita bola. Então assim, o Gabriel Martinelli, o Bruno Guimarães, o Rodrigo, que se tiver cabeça, eu acho que é um jogador diferente. A chegada dele no Real foi muito mais do que a gente esperava até, depois dá aquela oscilada, né, dá uma bronca do técnico, não, segura aqui, foi expulso lá no jogo, segura um pouco a onda, mas eu acho que esses jogadores, a gente tem uma ótima geração, e tem jogadores do Brasil que ainda não saíram. Não vou nem citar o Everton Cebolinha, que talvez já tenha uma idade de 24 anos aí, mas o Matheus Henrique do Grêmio, o PP do Grêmio também, jogadores que estiveram na seleção, que, poxa vida, já tem uma maturidade, uma ascensão muito grande e que futuramente ou iminentemente estarão na Europa também arrebentando. Para fechar esse cenário europeu, eu queria saber se você acha que, se você tem algum jogador assim, pode ser estrangeiro, pode ser brasileiro, que os times brasileiros deixam passar, assim, tipo, um jogador que podia ser contratado, que tá em fim de carreira, ou não tá dando certo e podia vir para cá. Você acha que tem algum nome na Europa que se encaixa nisso? Tipo, putz, esse jogador, do mesmo jeito que o Paquetá, às vezes não tá dando certo, pode vir. Não sei se é a melhor opção, até porque o Flamengo, hoje em dia, não precisa do meio campo. Mas, um ex-Atlético, um ex-Grêmio, alguma coisa que vale a pena voltar. Tem algum jogador que você acha que passa despercebido e que seria uma boa opção pro futebol brasileiro? Sei que é uma pergunta difícil. Porque eu tô tentando pensar, porque assim, tem muitos jogadores que estão batendo e voltando na Europa, né? E alguns clubes já se aproveitaram disso. O Flamengo fez isso com o Pedro agora, o Atlético Mineiro fez isso com o Guilherme Arana, que até foi cogitado em outros clubes também. O Grêmio chegou a fazer com o Felipe Viseu, que bateu lá e voltou, mas já voltou também, né? Mas não, jogadores que chegam, a gente falou, né, do Bruno, que chegou muito bem no Lyon, tem outros que não conseguem, porque eles chegam com o status lá do Brasil, né, do que eles representavam aqui no Brasil, e a concorrência lá é de um nível maior. E muitas vezes eles não conseguem ter a mesma regularidade, o banco acaba desfocando um pouco o atleta, a ascensão financeira é muito alta, ele está numa outra realidade e muitos jogadores não conseguem entender esse processo. E aí vem saudade de casa, da família, do status que ele tinha no Brasil e acaba havendo uma negociação. Mas a pergunta não foi essa, né? Eu tô só enrolando. Cara, eu acho que é muito difícil hoje, talvez seja mesmo a Europa, né? Eu até fui um pouco para o mercado asiático, porque é difícil concorrer com os valores de lá, né? Houve
possibilidade recente, né? Um sonho, né? Dizer assim, do Corinthians em contar com o Paulinho, com o Renato Augusto. Só que são caras que ganham salários astronômicos, e que seria muito legal ver eles de novo por aqui. O Hulk também foi cogitado recentemente no Palmeiras, mas que também tem esse entrave. E não vamos longe, né? A gente está falando também do Roger Guedes e do Keno, que daqui a pouco estão cogitados aí também no Palmeiras, até no Corinthians. O André Sanches já negou em outros clubes, mas que tem a dificuldade financeira também. Cara, é difícil pensar assim num jogador mais veterano ou num jogador que esteja lá meio no limbo, assim, que pudesse voltar. Eu acho que o William seria uma grande oportunidade. Porém, ele já disse que não quer voltar para cá. Mas isso é o que eu chamo de criatividade do dirigente. Em muitos momentos, você traz um cara que a galera não lembrava. O Inter fez isso com o Bosquilha, que surgiu muito bem no São Paulo, que estava lá no futebol francês, 23 anos ainda, e que ninguém lembrava. E aí o Inter vai lá e contrata, ele entra muito bem no time do Eduardo Cudê, e isso eu valorizo. Porque essa peregrinação, esse olhar, é preciso ser feito pelo dirigente, que às vezes não tem bala para contratar um grande nome, mas tem um cara lá que quer voltar para o Brasil, que está meio no limbo na Europa e que tem a possibilidade financeira de retorno. Vou aproveitar que você chegou a falar de alguns jogadores que fizeram sucesso no pré-olímpico, etc., para entrar no mercado brasileiro. E eu vou falar primeiro, vamos começar com o Gabriel Veron, falar um pouquinho de Palmeiras. O Gabriel Veron hoje está sendo cogitado, tem milhares de times atrás dele, principalmente por causa de tudo que aconteceu no pré-olímpico, etc. Você acha que, você vê alguma negociação, tem alguma transferência rolando, alguma negociação mais quente assim no mercado? Não há nenhuma movimentação nesse momento, porque o Gabriel Veron, apesar dessa grande vitrine do pré-olímpico, recém chegou no time principal e imediatamente ele acabou perdendo espaço porque o Palmeiras contrata o Rony. E outros jogadores até conseguiram render, talvez até por outras posições, mais do que o Gabriel Veron. O caso do Patrick de Paula, que parece estar se afirmando cada vez mais. O Gabriel Menino, mesmo jogando improvisado, rendeu bem tanto no meio quanto na lateral. O Wesley, que até eu queria ter visto mais, que é um menino que estava emprestado para o Vitória, que jogou muito bem a Série B ano passado, entrou bem no time, mas aí hoje o Vanderlei Luxemburgo tem um arsenal ali no ataque que é difícil ele abrir mão, né? Ele tem Rony, Dudu, Luiz Adriano, William Bigode, ele está usando esses 4 de titulares para não deixar ninguém no banco, para se ter uma ideia. Então a concorrência realmente está muito grande. Eu não vejo movimento nesse momento pelo Gabriel Veron, porém, se houver alguma proposta, eu tenho quase que convicção de que o Palmeiras vai vender. Porque essa ilusão de que o Palmeiras nada em dinheiro, ela não existe. Ele tem um apoio de uma patrocinadora que o ajuda em contratações hoje e que pode estar aumentando uma dívida futura. Então, é necessário que o Palmeiras venda para fazer caixa. E até conseguiu liberar alguns jogadores nos últimos anos aí, fazer algumas vendas, o próprio Matheus Fernandes, para poder equilibrar um pouco. Então, se houver uma proposta pelo Gabriel Veron, dificilmente o Palmeiras vai segurar. Talvez segure alguns outros jovens ou venda outro jogador para segurar o Veron. Eu acho um jogador de um extremo potencial, já mostrou isso tanto no Palmeiras quanto na seleção, e se puder ficar mais um tempo, será melhor. Pelo menos não há nenhum movimento por agora. Talvez numa próxima janela, no ano que vem, quando ele tiver uma regularidade maior no time titular, isso possa acontecer. O Pablo Mari está emprestado para o Arsenal. Participou de 2 jogos, teve até uma boa apresentação, um bom rendimento nos jogos, mas com essa parada a gente não sabe, tem uma cláusula de compra agora que vai rolar. O que você acha? Que ele volta? E se ele voltar, ele volta para ser o titular do time? Porque a gente está vendo um Flamengo jogando ainda a mesma bola com ou sem Pablo Mari. Você acha que ele tem lugar ainda no time? Eu acho que ele tem. Eu acho que apesar do Gustavo Henrique ser um grande jogador, o Pablo Mari jogou uma barbaridade, um cara que ninguém conhecia, assim, eu pelo menos não tinha muito conhecimento sobre ele, indicação do auxiliar do Jesus para a vinda do Mari num valor até irrisório, né, 5 milhões de reais, e o Flamengo empresta para o Arsenal por 5 milhões de euros. Numa negociação que pode chegar a 16 milhões de euros. Então, pensem até no ganho
financeiro que o Flamengo teve nessa temporada em algumas situações, né? Se gastou muito, se gastou, mas foi muito inteligente para montar o elenco. Também a gente tem que fazer esse mérito. E o Pablo Mari tá nesse contexto. Ele jogou muita bola no ano passado. E mesmo que ele retorne, e mesmo que o Flamengo tenha outros jogadores para a posição, eu acho que ele jogaria ao lado do Rodrigo Caio. Até porque o Flamengo vai ter muitas competições, como todos os outros times, né? E embora o Jesus não costume revezar os jogadores, você sempre vai precisar de um ou outro por suspensão ou lesão. E ter o Pablo Mari ali seria fundamental. Mas eu acho que nem a vontade do Mari é de retornar e nem a do Flamengo é de tê-lo de volta. Exatamente por esse ganho financeiro. Como ele já investiu pouco e já conseguiu uma negociação interessante em termos financeiros, o Flamengo vai querer dar um tempo mais para o Arsenal, se daqui a pouco a competição não terminar agora, como não vai, né? De repente a gente exerce esse direito de compra um pouco mais tempo e tudo mais, e o próprio Pablo Mari já demonstrou interesse de permanecer por lá. Então eu acho que essa negociação vai ser utilizada no bom senso, né? Vai ficar bom para todo mundo, o Mari fica um pouco mais lá para mostrar o seu futebol, e aí provavelmente o Arsenal exerce o seu direito de compra. Se isso não acontecer, aí ele retorna, e acho que retorna assumindo a vaga. Vamos para outro time de massa aí, vamos falar um pouco do Corinthians. Ouvimos falar do Jô nesses últimos dias. A possibilidade do Jô voltar. O que você tem ouvido? Qual que é? Você acha que é uma boa para o Corinthians? Você acha que essa negociação ocorre? Eu acho que é muito viável. Eu acho que ela é bem possível, porque a gente entende como as negociações elas funcionam com o passar do tempo, né? Quando o dirigente não tem interesse no jogador, ele imediatamente nega. Não quer dizer que isso não aconteça depois, mas a gente sabe que quando ele titubeia ou quando ele abre a porta é porque alguma coisa tem. A gente entrevistou o André Sanches nos últimos dias e perguntamos a ele sobre o Jô. E ele foi muito aberto, foi muito receptivo a essa negociação. E não é costume do André Sanches falar abertamente sobre esse tipo de negócio. Ele disse que é um grande amigo, que está com as portas abertas e que a hora que ele quiser voltar, ele volta. E aí tem a situação do Jô. O Jô já demonstrou que a prioridade dele ao voltar para o Brasil é o Corinthians. Ele já tem 33 anos, é um cara que é ídolo da torcida. E já se confirma lá também, por várias informações, que ele e o novo técnico, que é um italiano, acho que o Massimo Alidenti, se eu não me engano, do Nagoya Grampus, onde ele tem um contrato terminando no final do ano, no final dessa temporada. Esse técnico chegou no finalzinho do ano passado e os dois entraram em rota de colisão. O Jô participou só de 2 jogos antes da parada. A pré-temporada ou intertemporada desse time que está acontecendo na Tailândia, o Jô não está participando, então já se sabe que ele não faz parte dos planos. E ele mesmo já disse que não vai renovar, e o clube já disse que não vai renovar com ele. Embora ele tenha chegado bem lá. No passado ele fez 70 e poucos jogos e 30 e poucos gols. É uma média de 1 gol a cada 2 partidas, não é uma média baixa. Para um jogador acima de 30 anos, um centroavante de bons números como é o Jô. E aqui no Brasil, a gente sabe como ele rendeu muito em 2017, naquele time do Carille. Foi um time muito efetivo, ele tinha poucas oportunidades lá na frente e as poucas que ele tinha, ele guardava. Eu acho que ele retornaria, assumiria a função tranquilamente. Hoje tem ali o Mauro Bocelli, que também eu acho um jogador bem interessante, mas daqui a pouco um serviria como alternativa para o outro, ou você negociaria um ou outro. Talvez o Wagner Love perdesse espaço, mas o próprio Gustavo já foi emprestado para o Internacional. Então, eu acho que o Jô teria muito espaço no Corinthians hoje, acho que a possibilidade é bem grande. A única coisa que pode atravancar o negócio, que o próprio Jô declarou, é porque ele vai tentar algum mercado lá fora, dentro até mesmo da Liga Japonesa. Se houver um interesse, ele permanece por lá, por uma questão financeira, de família e tudo mais. Ou em algum outro clube, em algum outro mercado. Se não, se ele voltar para o Brasil, ficou muito claro que ele vai jogar no Corinthians ano que vem. Vamos falar então um pouco do Grêmio, que acho que sua especialidade. Um pouquinho. Vamos falar um pouco do Grêmio, porque o Grêmio ele tem características interessantes. Teve contratações, né, interessantes nesse começo do ano. Renato Gaúcho trouxe jogadores diferentes do que todo mundo mira normalmente. Normalmente você busca peças ou uma idade média, quando o cara tá no auge, ou promessas. E o Renato Gaúcho com um time bem estruturado, que, querendo ou não, apesar dos percalços que o Grêmio teve no ano passado, o Grêmio jogou muito bem. O que você achou das contratações do Grêmio nessa janela de começo de ano? E o que você vê para Thiago Neves, Diego Souza, para esse time do Grêmio para 2020?
A janela do Grêmio foi muito boa. O Grêmio elevou o patamar, eu não gosto muito dessa expressão, né, por motivos óbvios, mas elevou o patamar do seu elenco em todas as posições que precisava. O Grêmio sofreu muito no gol ano passado com o Paulo Vitor, e aí traz o Vanderlei, que embora é uma idade avançada e tenha ficado um ano sem jogar, a gente sabe o nível de goleiro que é o Vanderlei. Nas laterais, o Grêmio que teve o Léo Moura já lá, muito em fim de carreira, e depois o Galhardo, Rafael Galhardo, que nunca se afirmou efetivamente. Hoje tem o Vitor Ferraz e o Orejuela. E ainda tem o Léo Gomes, que machucou ano passado, podendo voltar. Na esquerda, o Bruno Cortez, que as pessoas criticam bastante, eu acho ele um jogador muito útil, especialmente no Grêmio. No Grêmio ele é um jogador que, poxa, jogou muito bem aquela Libertadores em 17, jogou bem a final do Mundial contra o Real Madrid, então foi muito importante em vários momentos do Grêmio. Não é um craque de bola, mas defensivamente é um jogador muito, muito interessante, muito útil. Mas o Caio Henrique, um jogador que todo mundo queria, e o Grêmio vai lá e busca, do Atlético de Madrid, sabe, que estava no Fluminense, fez uma grande temporada no passado, o Grêmio consegue a contratação desse jogador, inclusive está até sendo cogitado aí para sair de novo, né, porque ele realmente é um jogador de seleção olímpica, enfim. Então, assim, aí no meio, o Grêmio já tem o Matheus Henrique, que é um jogador muito promissor. Já tem o Maicon, que apesar de veterano, tem muita qualidade e é um dos fiadores desse sistema do Renato. Aí você traz o Lucas Silva, que chega muito bem. O Lucas Silva parece que joga no Grêmio há anos. O Jean-Pierre, que estava machucando, está voltando só agora. E para mim é um jogador muito diferente. O Grêmio não tem um jogador da qualidade do Jean-Pierre, outro jogador. Talvez o Brasil não tenha. Ele é muito promissor. Eu aposto muito minhas fichas no Jean-Pierre, bem fisicamente, né? E aí, a grande contratação também, né, a gente pode citar, é a permanência do Everton Cebolinha. Até quando a gente não sabe. Mas é um dos grandes jogadores em atividade no Brasil, né? A gente pode citar no quilate, assim, de Dudu, Gabigol, Bruno Henrique e o Cebolinha. O que ele fez na Copa América ano passado foi mudar o status da seleção, mesmo sem o Neymar. Ele conseguiu preencher essa lacuna. Para se ter uma ideia da importância dele. E aí vem essas duas contratações mais polêmicas, né? O Diego Souza e o Thiago Neves. Eu imaginei, até pela ausência do Jean-Pierre, pela venda do Luan, que o Thiago Neves fosse encaixar mais rapidamente no time. E que o Diego Souza, até pela passagem dele no São Paulo, que eu acompanhei mais de perto, não fosse render muito assim. E o que aconteceu foi o contrário. O Renato usa um estilo que favorece muito o centroavantão, né? O Jael foi campeão da Libertadores assim, o Tardelli e o André não aproveitaram essa chance ano passado, os dois realmente não renderam, e o Diego Souza é um cara que... E aí houve Quando eu pensei isso, eu desconsiderei os números do cara, porque no Botafogo ele também fez muitos gols, no São Paulo, apesar de tudo, ele fez muitos gols, ele invariavelmente é o artilheiro do time, ele é um dos maiores artilheiros do brasileiro de pontos corridos, então ele sabe fazer gol, e quando ele é abastecido, ele corresponde. Ele chegou bem fisicamente e mostrou uma vontade de dar certo, e a coisa está acontecendo. O Thiago, ainda não sei se pela pressão, ele viveu um ano terrível em 2019, também por conta das atitudes dele, mas foi abraçado pelo Grêmio, pelo Renato, e tem a chance ainda de se recuperar num grande clube. E isso ainda não aconteceu. O que me preocupa no Grêmio não é nem a questão individual. O Grêmio fez boas contratações. E hoje tem um bom elenco para disputar títulos com Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo. Pode disputar sim. O que me preocupa é que esse início de ano não mostrou um coletivo interessante. Aquele Grêmio que a gente viu jogar muito bem, de encantar, inclusive, em alguns momentos, ele já não aparece há algum tempo. E nos confrontos contra o maior rival aqui, tanto no Gaúcho quanto na Libertadores, eu percebi o Inter melhor, o Inter mais contundente e um Grêmio acuado. Embora a vitória na semifinal do primeiro turno do Gauchão e o empate em 0-0 em casa, na Arena, o Inter foi melhor nesses jogos. E isso para colocar o maior teste, né? Por isso me preocupou. Eu acho que o Renato ainda está custando para encontrar um sistema interessante com essas peças que chegaram. Talvez isso leve tempo, mas o Grêmio ainda não está formado. Essa é a minha preocupação. Vamos mudar um pouco agora, vamos falar um pouquinho do São Paulo. O Antony provavelmente não joga mais pelo São Paulo, né? Ele tá negociado já. Quem você acha que é o mais provável para entrar no lugar dele? Como você acha que vai ficar o time do São Paulo? Você acha que tem alguma contratação em mente? O São Paulo tá passando por uns perrengues financeiros aí?
Eu acho que o início do ano já mostrou bem claro que o São Paulo pretendia para a temporada, né, em termos de contratações. Chega. Porque ano passado o São Paulo trouxe muita gente, e gente boa, gente que a torcida queria, e tá aqui. E deu peças para o Fernando Diniz realmente trabalhar. E foi uma decisão muito acertada em manter o Fernando, porque a gente vê que o time encaixou também. Ele está conseguindo mostrar o jeito dele de jogar. Há um respaldo da diretoria com ele, e foi a primeira vez em muito tempo que eu vi o São Paulo acertando nesse aspecto, porque foram muitas trocas e elas não deram certo, não resolveram, inclusive de elenco. Então, assim, chega. Elenco tem, técnico tem, deixa o cara trabalhar. Já estamos em jejum aí há 8 anos sem o título. Então, se não ganhar agora, pode ser que ganhe ano que vem. Mas deixa o cara implementar um trabalho. O time está criando chance? Tá finalizando? Tá. O Fernando Diniz foi demitido do Fluminense num jogo com o CSA, em que o CSA chutou uma bola no gol, fez o gol, e o Fluminense teve 30 finalizações naquele jogo. É do futebol. Mas se você entender que você está mais perto de ganhar quando você está mais perto da área ofensiva, esse é o conceito. É o conceito do Diniz e que eu concordo, e que o São Paulo está entendendo nesse momento. O Alexandre Pato não começa o ano como titular, o Elinho começa, e aos poucos ele também vai ganhando confiança e vai conseguindo se soltar. O Pablo também, muito oscilante, nos últimos jogos já estava fazendo gols aí, porque a coisa começa a acontecer. O Vitor Bueno foi uma grande manutenção, se não houve contratação, foi uma manobra muito interessante, né, mandando o Raniel, que não deu certo, para o Santos e ficando com o Vitor Bueno. A compra do Thiago Volpe também foi muito interessante. Então, o São Paulo já fez tudo o que precisava. E dentro desse sistema, o Antony era uma joia, né? Que realmente é um jogador de uma característica que hoje todos os times precisam, do 1 contra 1, da velocidade. Eu acho que ele ainda precisa aprimorar muita coisa, e acho que a Europa vai dar isso para ele, esse acabamento mais refinado. Eu ainda acho o Antony um pouco improdutivo, assim, né? Ele tenta, ele dribla, ele vai, mas falta o acabamento. E talvez a Europa dê isso para ele. E aí eu acho que o São Paulo tem alguns jogadores interessantes que podem ser utilizados ali, que dentro de um sistema encaixado, podem render. O próprio Elinho, que ainda não aconteceu, o Toró, que é um jogador de muita qualidade, o Calazans, que a gente vê nos treinamentos rendendo, mas que no time titular ainda não acontece. E elenco, o Fernando Diniz ele tem como rodar, seja o Pato por um lado e o Vitor Bueno por outro, com o Pablo centralizado, vindo o Daniel Alves e outros jogadores. Então, eu acho que possibilidades o São Paulo tem. Isso sem falar no Igor Gomes, né? Que para mim é o grande craque hoje do tricolor. O Igor Gomes está sendo vinculado a umas negociações aí com a Europa, algumas propostas, mas nada concreto ainda. Você acha que ele permanece no São Paulo? Você acha que o São Paulo vai fazer de tudo para segurar, ou você acha que ele vai embora? Eu acho que ele permanece até a proposta efetiva. Não vai ter como segurar. O próprio Diniz já falou sobre isso. O Igor é um jogador talentosíssimo, de outra turma. A galera não gosta de comparar ele ao Kaká. Eu acho que em características realmente são diferentes, mas ele tem alguns gestos técnicos parecidos, até semelhança física, né? O jeito de jogar, o jeito de correr. Ele tem muita qualidade. Ele consegue fazer ele ser esse todo campista que a gente chama, né? O box to box com muita qualidade. Vai de área a área, fazendo a marcação, cercando, articulando, armando, chegando na frente. É um jogador que você vê ele no São Paulo e vê assim, caramba, ele não vai ficar muito tempo aqui porque ele tem essa característica europeia. E aí a última informação foi que o Real Madrid andava monitorando ele, inclusive chamando ele de um novo Kaká, né? A imprensa espanhola chamou ele de novo Kaká. É difícil com um cartaz desse você segurar, ele com 21 anos apenas. Então, na primeira proposta que vier, ela não vai vir baixa e o São Paulo vai ser obrigado a vender, porque se obriga a vender pelos jogadores que contratou, pela alta folha salarial, pela dificuldade financeira que todos os clubes vão enfrentar. Mesmo que tenha vendido o Antony, se chegar a proposta para o Igor, não tem jeito, tem que vender. Muito obrigado, Chico, pela toda essa conversa. Agradecer aí. Show. Bom, rapaziada, valeu pelo papo aí. Inscreva-se no OneFootball Brasil, acompanhe o aplicativo lá com todas as notícias, informações. E vou deixar aqui também o convite para você se inscrever no meu canal, Chico Garcia. Tem análises, informações, bastidores do futebol. Tamo junto.